Lula venceu e o Brasil perdeu. Bolsonaro, numa das suas primeiras entrevistas lá em 2018, como presidente eleito, dizia que não podia errar senão o PT voltava. Bolsonaro preferiu transformar seus 4 anos de mandato no eterno terceiro turno e, ao invés de acreditar que ele havia vencido as eleições presidenciais, ele preferiu antecipar a campanha de 2022, mesmo dizendo ser contra a reeleição. Aprovou uma única reforma, a da Previdência, que custou aos idosos mais pobres o atraso do sonho de se aposentar. Veio a pandemia do Covid-19 e, ao invés de preparar o país para tempos difíceis, preferiu confrontar prefeitos e governadores e negar as ações científicas. Passou a receitar medicamentos sem comprovação científica por conta de compras equivocadas de cloroquina superfaturada. Crise do oxigênio em Manaus e o atraso da vacinação e o corte dos valores de auxílio emergencial foram os fatores que Bolsonaro achava que estava certo, mas que não acresciam a sua imagem e mais popularidade a ele e ficava restrito ao seu grupo de fãs. Perdeu totalmente os eleitores pró-Lava Jato no primeiro turno. Afirmou publicamente que havia acabado com a operação e rompeu com o ex-juiz Sérgio Moro e entregou parte desse eleitorado no colo de Simone Tebet, mas que regressa aos seus domínios no segundo turno, marcado pelo fogo amigo. Sem Padre Kelmo, Bolsonaro não esperava que as declarações infelizes de Paulo Guedes sobre salário mínimo e aposentadoria, e as loucuras de Roberto Jefferson e a paciência curta da deputada Carla Zambelli fossem lhe prejudicar tanto. Lula cresceu graças ao seu adversário. Muitos votaram no Lula sabendo de todas suas contradições, conscientes de que não cumpre o que promete e que fazem alianças que até Deus duvida. Mas Bolsonaro foi o que mais trabalhou e conquistou o eleitor nesse segundo turno, com o apoio de vários artistas que realmente possuem ligação popular. Políticos eleitos e governadores, a maioria desses prefeitos do Brasil, conquistou a maioria das cadeiras do Congresso Nacional, mas as motociatas em plena pandemia, a continência à bandeira dos Estados Unidos e o confronto direto com as instituições brasileiras fomentaram o território para a volta do PT que Bolsonaro temia. Volta num cenário, o PT, de um país totalmente dividido. De um lado que venceu, muitos que votaram em Lula contra o Bolsonaro não querem mais estar do lado do petista. Se propuseram a ser oposição e fiscal das ações do novo governo. Utilizavam da dúvida, pois foram duramente enganados por 13 anos, e o outro lado derrotado, parte inconformado com a derrota do suposto presidente sem caso de corrupção, para um político comprovadamente corrupto, seja pelas condenações de pessoas ligadas diretamente às suas gestões, apesar do descondenamento de Lula, que não o faz inocente. Em outra parte, os lavajatistas, mas não são bolsonaristas, que votaram em Bolsonaro no segundo turno simplesmente por renegar Lula. Venceu Lula, mas não convenceu o país. Enfrentará um Congresso mais bolsonarista da história, um STF que não voltará para sua caixinha e continuará a reescrever a Constituição ao seu bel prazer, com o aval do Congresso e com o aval de Bolsonaro para infernizar o lulismo. E nesse cabo de guerra, a corda arrebentou e o pobre Brasil caiu na lama da polarização. Trocando em miúdos, Bruno Marques.